Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Ter a sua companhia é muito importante, porque juntos nós estamos vivendo uma experiência que a igreja nos indica como um caminho de fortalecimento espiritual, mas também de crescimento, que é a Lexio Divina, a meditação, a leitura orante da Palavra de Deus. E vamos começar uma nova temporada, um novo tempo, estudando agora o livro de Samuel. Vamos começar pelo primeiro. Samuel são 2 livros. Então, hoje iniciamos essa nova temporada, esse novo tempo aqui na Bíblia no Meu Dia a Dia. Quero convidar você a abrir o seu coração para que juntos nós façamos essa experiência com o livro de Samuel, mas também com o Deus que quer falar conosco a partir deste texto bíblico. Quero convidar você a, junto comigo, suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a muito animado pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, para a gente iniciar essa nova temporada aqui no estudo bíblico, na Bíblia no Meu Dia a Dia. Pega aí, anota o texto que nós iremos estudar, é o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Havia um homem sufita de Ramataim, na montanha de Efraim. Chamava-se Eucana e era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, o efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos em Silo. Lá eram sacerdotes do Senhor os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias. No dia de oferecer o sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções costumeiras. A Ana, porém, dava uma porção escolhida, pois era a Ana que amava, mas o Senhor a tinha deixado estéril. Além disso, sua rival a magoava e a atormentava, deixando-a perturbada, porque o Senhor a tornara estéril. Eucana fazia assim todos os anos, e sempre que subiam à casa do Senhor, Fenena provocava Ana desse jeito, e Ana chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que os 10 filhos? Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura e em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho, homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Ele julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher,
e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Estamos iniciando aí essa nova temporada no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, iniciando o livro de Samuel. Vamos primeiro dar um panorama do livro de Samuel. Quem é o autor? Samuel. Ele é o autor do livro, né? O profeta Samuel. E os acontecimentos narrados nesse livro estão ali datados de 1100 a 970 a.C. Então é uma transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, não é? A gente vai perceber essa transição. Aqui é importante que nós entendamos isso. A gente vai perceber na redação do livro, nas histórias contadas, em tudo aquilo que esse livro revela, a gente vai perceber exatamente isso. O povo que vai pedir um rei, Deus vai dar o rei, vai ungir o rei, vai tirar a unção do rei, vai vir o rei Davi, e aí depois nós vamos percebendo todo o caminho que nós faremos nesse livro e aquilo que Deus quer falar conosco. Mas vamos para esse texto que nós acabamos de ver. O capítulo de 1 a 7 do primeiro livro de Samuel vai exatamente tratar sobre a infância e o ministério de Samuel. Aqui nós vamos perceber sua mãe angustiada porque era uma mulher estéril, a mãe de Samuel. Ou seja, Deus vai abençoá-la, Deus vai ouvir a oração, assim como Eli, que o sacerdote vai dizer para ela: pode voltar para casa, porque aquilo que você pediu, Deus vai te conceder. E a tristeza saiu da alma dela, ou seja, a paz começou a reinar, o sinal da ação de Deus. Quando Deus age, a paz reina no nosso coração. Ele ficou compadecido. Primeiro ele achava, o sacerdote ali, que ela estivesse bêbada, porque ela estava rezando de uma forma diferente, né? Uma forma muito diferente. Ali mexendo somente os lábios, não saía a voz, né? Ela estava rezando com a alma, ela estava rezando com as lágrimas, ela estava rezando com a dor dela. Eu não sei se você já rezou assim. Quando você não tem palavras, não é? O Espírito vai orar através de nós. Quando a gente só tem lágrimas, a gente tem dor na alma, Deus acolhe essa oração, Deus recebe essa oração. Então Deus começa grandes mudanças com pequenos, com aqueles que são simples. E nós vamos perceber aqui a grande mudança que vai acontecer no meio do povo de Israel, na história de Israel, a partir desta pequena Ana, né? Uma mulher humilhada. Por quê? Para uma mulher hebreia, né, do povo de Deus, ser estéril era a maior humilhação. No entanto, que Fenena zombava de Ana, mas ela não se entrega, ela não se rende, ela vai até o Senhor, ela ora ao Senhor. E é a primeira vez que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Na oração que Ana faz, né, nós vamos perceber aqui, quando ela vai para versículo 10. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou então ao Senhor, fazendo a seguinte oração e o seguinte voto: Senhor dos Exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e se não te esqueceres de tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a sua vida, e a navalha não passará na sua cabeça. Veja que a oração dela não é uma oração egoísta, é uma oração silenciosa, é uma oração que vale mais do que 1000 palavras, porque ela é verdadeira. Eu não sei se você já rezou com palavras em voz alta e a sua mente estava distante, divagando, só saíam palavras da sua boca que não estavam de acordo com o seu pensamento, muitas vezes, ou até mesmo com o seu sentimento. Aqui não, aqui é a verdade, ela reza sem palavras, mas ela reza com a vida, com a dor, com aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja. Mas o interessante aqui é que ela não quer o filho para ela. Ela quer dar esse filho para Deus. Ela pede o filho, ela fala: olha, se vier um menino, né, um homem, eu vou dá-lo ao Senhor, a navalha não passará na cabeça dele. Então, vamos perceber que aqui o sofrimento não é o fim, entenda isso, mas é o início da obra de Deus, da missão. Se a gente se entrega ao sofrimento e não transforma o sofrimento em oração, e a gente só transforma o sofrimento em murmuração, em reclamação, o sofrimento vai passar batido da nossa vida, da nossa história.
e nós não viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas se a gente transforma o sofrimento em oração, aquele sofrimento pode ser o início de uma grande missão. Então o filho, né, é entregue, ele vai ser pertence a Deus. E ela recebe a promessa e ela acredita. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? O sofrimento não é o fim. Anota aí. Na verdade, deve ser matéria-prima para a nossa oração e uma comunhão mais profunda com o Senhor. Se agirmos dessa forma, experimentaremos uma grande transformação. E tal sofrimento poderá ser o início de uma grande missão. Tudo deve ser consagrado a Deus e deve transformar-se em oração constante. Se a gente entender isso, muita coisa muda na nossa vida. O problema é que a tendência que nós temos, ao invés de orar com os nossos sofrimentos, é reclamar dos nossos sofrimentos. E a gente perde a ação, a graça, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, permita-se tocar pelo Senhor, permita-se deixar Deus agir na sua vida, deixa o Senhor te tocar de uma forma profunda no seu sofrimento e te levar à oração. Porque o sofrimento faz parte da nossa condição humana. Entregar-se a Ele é uma decisão. Orar com o sofrimento também é uma decisão. E essa é a decisão que o Senhor quer que nós tomemos hoje. Vamos rezar? Senhor, obrigado, porque a palavra, no início do estudo desse primeiro livro de Samuel, já vem de cheio nos formar, para que nós não percamos nada daquilo que o Senhor nos permite viver. Os sofrimentos são oportunidades. E o Senhor mesmo já disse pela boca do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o sofrimento é oportunidade de crescimento, de amadurecimento espiritual, de fidelização ao Senhor, de uma oração muito mais concisa, muito mais verdadeira. E conceda a mim e aos meus irmãos esse passo de maturidade na nossa fé, na nossa oração, para que tudo seja aproveitado e seja um material inflamável para fazer com que a caridade cresça no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. É exatamente isso, aproveitar tudo, porque Deus não deixa nada passar em vão. Tudo na nossa vida tem um sentido e sou eu e você que daremos o sentido, ou positivo ou negativo. O interessante é dar o sentido positivo, é aproveitar o sofrimento para rezar com ele. Deus abençoe você, sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.